Graças a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 41 e o versos 10. Queridos, nós temos Bíblias aqui para emprestar para você. Você que veio a este santuário e você não trouxe Bíblia. Você que veio a este santuário e você não trouxe Bíblia, que nós temos Bíblias para emprestar para você. Ao findar da reunião, se você precisar, nós temos os lenços ali, estão os lenços ali, pode deixar pagar todos, deixa só o meu. Nós temos lenços ali para emprestar para você, e nós temos ali também o adesivo da gota. Você pode pegar quantos você precisar, Por favor, Mateus, multa todos, deixa só o meu, tá? Multa tudo e deixa só o meu. Que o Deus esteja abençoando a sua vida nesta noite especial. Isaías, no capítulo 40 e no verso 10 diz: por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes ou não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com minha mão direita da minha justiça. Senhor, meu bom Deus e meu Pai, nesta noite, ó Deus, eu quero chegar em tua presença, quero louvar, engrandecer e bendizer ao teu nome. Oh meu Deus e meu Pai, Deus, olha por este homem, por esta mulher, este que escolheu este santuário esta noite para adorar o teu nome. Pai, tu sabes e tu conheces todas as coisas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, esteja abençoando essa pessoa que se dirigiu para aqui para adorar o teu nome. Coube a mim, ó Deus, trazer a tua palavra para este povo. Pai, usa-me nesta noite, para que através da minha vida, estas vidas possam ser impactadas no poder de Deus. Pai, muito obrigado a Deus por essa noite. É mais uma noite de nós estarmos aqui para louvarmos o teu nome. Pai, é mais uma noite de sentirmos a tua presença. Por isso nós declaramos nessa noite: ó Espírito Santo de Deus, usa-me nesta noite, para que através da minha vida pessoas possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Ó Espírito Santo de Deus, usa-me nesta noite para falar com o teu povo. Pai, muito obrigado, ó Pai, por isso eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus, no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e declaramos: ó Espírito Santo de Deus, tu tens a liberdade do agir, do operar, do atuar em nosso meio nessa noite. Toca em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, eita glória. Queridos, eu quero falar um pouco hoje com você sobre algo muito importante. Eu quero falar sobre não temer. Vivemos em dias de estabilidade financeira, muitos com estabilidade emocional, um momento de estabilidade. E é muito comum em nossos dias, vivemos dias que as pessoas estão temerosas, estão tementes, e isso é natural do ser humano. Nós chegamos muitas vezes em muitas circunstâncias, em muitos momentos de nossa vida, que nós passamos a ter temor. Vamos ter que fazer algo e passamos a temer para fazer aquele algo. Mas eu quero falar com você nessa noite sobre a palavra de Deus. Não temas, querido, Deus, Ele está com você. Não temas, porque nós somos escolhidos, nós somos o povo de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela iniciou e ela começou sobre o sobrenatural de Deus, numa grande manifestação do Espírito Santo.
e ali começou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós tenho pregado aqui, tenho falado aqui, nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui nessa terra. Estamos prestes a ir morar no céu, prestes a irmos para o céu, e neste grande momento vai acontecer um sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Como houve o sobrenatural para iniciar a igreja, haverá o sobrenatural para o arrebatamento da igreja. Deus procura pessoas para usar, para fazer este grande sobrenatural, mas não são sempre seres humanos, não são pessoas super capacitadas. Deus vai escolher no meio da sua igreja pessoas como eu e você, para que através da nossa vida o Espírito Santo de Deus possa se manifestar. Então, neste momento, e quanto mais a coisa vai se aproximando, quanto mais o fim vai chegando, as coisas vão se apertando, e muitas vezes vem notícia e nós começamos a temer. Tememos de perder o emprego, tememos no financeiro, tememos de como será o amanhã, tememos do que vamos enfrentar amanhã, o que será. Mas hoje eu li para você, e eu quero falar sobre isso, o que a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 41 e o versículo 10 diz o seguinte: por isso, não temas, querido, não temas diante das circunstâncias, não temas diante da dificuldade, não temas diante do problema, não temas, querido, não temas. A Bíblia diz, nós temos que acreditar que Deus está conosco quando nós enfrentamos um problema. É Deus que peleja por nós, é Deus que trabalha por nós, é Deus que faz a obra, é Deus que opera, é Deus que atua, é Deus que faz. Por quê? Porque esse Deus, Ele é tremendo. O mundo pode olhar para você e dizer para você: ah, você é um qualquer, você é um qualquer. Querido, você não é um qualquer, você não é um qualquer. Tenha a firme convicção disso. Você é uma pessoa escolhida e selada. Você tem o selo para ir morar no céu. Há uns 3 anos atrás eu fui convidado para ir nos Estados Unidos. E para você entrar nos Estados Unidos, você tem que ter um selo. Então eu me preparei, peguei o passaporte, levei na embaixada americana, fiz uma entrevista, deixei meu passaporte lá. E dentro de um mês e meio, aquele passaporte chegou na minha casa e ali tinha um selo. E aquele selo, aquele visto, me dava o direito de entrar nos Estados Unidos da América. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu apresentei aquele visto me dava o direito de entrar ali. Querido, você tem um selo. Você foi selado com o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Esse selo não é um selo qualquer. Esse selo te dá o direito de entrar no céu. Quando as pessoas olham para você, eles têm que ver o seguinte: você é o cidadão celestial, com direito de entrar no céu. Esse direito foi me dado, foi comprado através de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Então nós não somos um qualquer, e como cidadão celestial, nós estamos debaixo da lei do céu. Querido, entenda isso. Como um cidadão celestial, nós estamos debaixo da lei do céu. Somos cidadãos brasileiros, estamos aqui por um curto período de tempo. Temos a lei deste país para respeitarmos, e temos que respeitar a lei desse país. Mas a lei que rege a nossa vida é a lei do céu. E dentro da lei do céu, quem é que julga a nossa causa? Quem julga a nossa causa é Deus. É o Deus Todo-Poderoso. Aí a Bíblia vem dizer para você: não temas, diz o Senhor, porque estou contigo. Não temas, porque Deus está conosco. Não te assustes, ou não tenha medo. A Bíblia não diz que nós não vamos passar por dificuldade. Jamais você vai ver na Bíblia que nós não vamos passar por tribulação, nós não vamos passar por dificuldade. Não.
A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia que diz que no meio da tempestade, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da tribulação, lá neste meio, Deus está com você. É Deus que está com você. Queridos, Deus, Ele é soberano, não é? Alguns irmãos creem, amém. Deus é soberano. Deus não podia ter impedido Sadraque, Mesaque e Abdenego de ser lançado na fornalha de fogo, porque eles só foram lançados na fornalha de fogo porque eles tomaram uma atitude. Eles tomaram uma atitude de não adorar a estátua de Nabucodonosor. Toda a nação de Israel se dobrou. Todas as nações de Israel se dobraram perante a estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego não se dobraram. O rei chamou eles e disse: quem poderá livrá-los da minha mão? Talvez vocês não estão entendendo. Quem pode livrar vocês da minha mão? E eles tomaram atitude. Deus pode livrar. Se Ele não livrar, Ele é Deus. Nós vamos morrer, mas nós não nos dobraremos perante a estátua. O rei mandou aquecer, e você conhece a história. Muitas vezes os soldados que foram até a porta daquela fornalha para atirá-los dentro da fornalha, todos morreram, eles caíram lá dentro, mas Deus não impediu que eles entrassem na fornalha de fogo. Mas quando Nabucodonosor foi olhar a fornalha de fogo, onde ele estava, ele conseguia ter a visão da fornalha de fogo. Deus não impediu que eles fossem jogados lá dentro, mas Deus entrou com eles na fornalha de fogo. Quando Nabucodonosor disse: não foi 3 que nós colocamos lá dentro? Foi. Por que tem 4? Por que eu estou vendo 4? E um é semelhante aos deuses. Queridos, o que eu estou dizendo para você nesta noite? O que eu estou pregando para você nesta noite? Deus não impede que você vai passar por este momento. Quem sabe você chegou aqui e você está passando por dificuldades. Quem sabe você chegou aqui e você está passando por problemas. Quem sabe você chegou aqui e você está enfrentando algo que para você parece muito grande. Para eles, da visão deles, eles disseram: Deus pode nos livrar. Somente Deus pode nos livrar. Se Ele não quiser, Ele é Deus, porque nós não conseguimos. Queridos, na dificuldade da sua vida, muitas vezes você não tem força para conseguir ou enfrentar aquilo, ou humanamente é impossível enfrentar aquilo. Mas nós temos que entender que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus eterno, a um Deus que é sobre todas as coisas, a um Deus que age, a um Deus que atua, a um Deus que opera, a um Deus que faz, a um Deus que realiza, a um Deus que trabalha pela tua vida. E naquela situação, que para todos era um momento final, para todos era um momento que ia se acabar, mas naquela situação, o nome de Deus foi glorificado. Até hoje nós contamos isso, até hoje nós se alegramos por isso. Mas como eu falo sempre, como eu digo sempre, como é bom, como é gostoso de nós nos alegrarmos com o testemunho da vida do outro. Como é bom a gente contar o testemunho da vida do outro. Olha, o irmão passou por uma luta, não tinha jeito, quem sabe uma doença cancerígena que tinha comido toda a parte do seu corpo. Os médicos já disseram que não tinha mais jeito, que ele ia morrer. De repente entrou Deus, reconstruiu o fígado, reconstruiu o pulmão, fez algo novo, e hoje o irmão está aqui em nosso meio. Eita glória! É bom, mas agora você está passando por aquela luta, você que está sofrendo, você que ouve o médico dizendo que você vai morrer. Não é fácil. Quando os soldados pegaram eles, amarraram, todos acreditavam que eles iam morrer, todos acreditavam que eles iam perecer, todos acreditavam que já não tinha mais jeito, já não tinha mais solução, era o fim deles. Nunca mais veremos Sadraque, Isaac, não, agora me deu um branco, e Abdenego. Sadraque e Abdenego, outro me deu um branco aí.
Nunca mais viríamos ele, nunca mais saberíamos da história deles. Foram lançados, todos esperavam que era o fim. Estou esperando para você glorificar a Deus. Quem sabe as pessoas pensam que é o seu fim, que terminou, que a tua história terminou, que acabou, que já não tem mais jeito. Canto vitória, já não tem mais jeito, já terminou. Mas Deus é o Deus que entra com providência. Deus é o Deus de vitória. Deus é o Deus que opera. Deus é o Deus de maravilhas. Deus é o Deus que atua. Esse Deus, ele é tremendo. E a Bíblia vem dizer para você, querido, não temas, não temas. Deus, Daniel, já era um homem de avançada idade. Já tinha passado pelo governo babilônico, já tinha passado pelos médios e estava nos persas. Já estava ali e tinha avançada idade. De repente, o rei Dario dá uma ordem. E a ordem do rei Dario ofende a ordem de Deus. E Daniel não se dobra àquela ordem e busca a Deus. E aquele ato dele fez que ele fosse atirado às covas dos leões. Mais uma vez, Deus podia ou não podia impedir que Daniel fosse atirado à cova dos leões? Deus podia, mas Deus não impediu. E Daniel era uma pessoa a qual Deus amava. Quando o anjo chegou para Daniel, Daniel, você é muito amado no céu. Desde o primeiro dia, do primeiro momento que você aplicou o seu coração, as suas orações chegaram no céu. Ele tinha um contato direto com Deus, mas Deus não impediu. Só que existe um grande segredo. Deus entrou com ele na cova dos leões, e lá Deus fechou a boca dos leões, porque Deus está com ele. Deus não vai impedir que você passe por essa situação, porque a situação que você está passando é uma situação para que o nome de Deus possa ser glorificado nessa situação. Agora, neste momento, Deus está com você. O que eu tenho para dizer para você esta noite: não temas, porque Deus está com você. É Ele que peleja por nós, é Ele que luta por nós, é Ele o Deus tremendo, é Ele o Deus que opera, é Ele o Deus de maravilhas, é Ele o Deus que atua, Ele é o nosso Deus. Não te assuste. Muitas vezes nós estamos assustados, e é um problema tão pequeno que Deus pode resolver, mas nós temos que confiar nele. Querido, você serve um Deus, queridos, não tenha dúvida, nós somos o povo de Deus, amém? Nós somos o povo de Deus, nós somos propriedade dele. A Bíblia diz que nós somos o povo de Deus, nós somos propriedade. A igreja é o povo de Deus, a igreja é propriedade dele, e ele cuida. Quando Deus pegou o seu povo, e Deus tirou o seu povo da escravidão, e Deus iria levá-lo para uma terra prometida. Nós estamos caminhando para uma terra prometida. Era uma terra que eles não tinham visto, é uma terra que apenas falava: eu vou lhes levar para uma terra que emana leite e mel. Leite de cabra, mel de tâmara. Não era de ovelha, leite e mel. Queridos, há uma promessa sobre a minha vida e há uma promessa sobre a tua vida. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, o que nunca chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que a Bíblia diz? Deus vai te surpreender. Havia uma promessa sobre aquele povo, há uma promessa sobre a igreja. Agora, enquanto eles caminhavam no deserto, querido, não é lugar para levar um povo, não é um lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Enquanto eles estavam caminhando naquele deserto,
Todos os dias. Tinha nuvem para protegê-los do sol. Tinha coluna de fogo para expulsar os animais peçonhentos à noite. Por quê? Porque Deus estava cuidando deles. Oh, glória a Deus, você não está entendendo nada. Eu estou dizendo para você que enquanto você estiver nesse deserto, é Deus que cuida de você, é Deus que tem a história da tua vida. A tua vida está na mão do Senhor. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, tinha milagre. Todos os dias tinha milagre. Eles levantavam de manhã cedo. Sabe o que tinha? Estava prontinho para ele lá. A provisão diária que eles precisavam. Havia um segredo. Eles não podiam pregar para o outro dia. Se eles pegassem para o outro dia, apodrecia. Mas na sexta-feira, era o mesmo maná. O maná de sexta-feira não era diferente. Na sexta-feira, eles pegavam o maná para sexta e para sábado, e não apodrecia. Se eles chegassem domingo, por quê? Porque sábado não tinha maná. Deus é perfeito, querido. Deus cuida da tua vida. E todo dia tem milagre para você. A bênção está sendo lançada. A palavra está sendo lançada. Vai de você se você quiser pegar ou não. O maná está ali, querido. Vai do povo. O maná estava ali. Hoje eu não vou pegar. Hoje eu não quero a bênção para o meu dia. Hoje eu não vou pegar maná. Deixar para pegar amanhã. Você acha que o anjo ia trazer mais tarde? Eu estou lançando bênção para a tua vida. Eu estou pregando aqui nesse altar a palavra de Deus. Tem bênção para a tua vida. Tem bênção para a tua vida. Vai você pegar ou não. O maná está aí. Mas quem recolhe é o povo. Quem recolhe é você. O que eu estou pregando para você? Deus hoje tem milagres para a tua vida. Você crê nisso? Então olhe para o seu irmão. Olhe para quem está atrás, quem está na frente. Olhe para ele e diz: meu irmão, hoje tem milagre para a tua vida. Não perca, recolha o maná. Hoje tem milagre para a tua vida. Eu estou pregando debaixo do poder de Deus aqui, a palavra de Deus dizendo para você: não temas, hoje tem milagres para a tua vida. Hoje tem a necessidade que você tenha hoje. Ah, mas eu tenho algum compromisso a semana que vem. Eu preciso do milagre para a semana que vem. Eu venho dizer para você: não temas, porque a semana que vem tem milagres para a tua vida. É Bíblia, querido. Nós somos o povo de Deus. Nós fomos escolhidos para viver a essência da palavra de Deus. Aí chamaram um tal de Balaão para amaldiçoar o povo. Balaão olhou e disse: eu não posso. Não tem como. No meio deles há o alarido do Senhor. O mundo não tem como amaldiçoar a tua vida, porque no meio deles há o Espírito Santo de Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para tocar em você, para fazer algo tremendo, para fazer na tua vida. Nós estamos debaixo do mover, do agir, do operar, do atuar do nosso Deus, que Ele é tremendo. E hoje Deus tem milagres para você. Maná, isso aí, querido. Então não temas. Não temas. Porque Deus é que luta. Não te assuste, não fique assustado. Tem gente que se assusta antes de enfrentar o problema. Se assusta antes de enfrentar a dificuldade. Ah, o que será de mim? Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, confiamos no Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não temas, porque Deus está com você. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Ele tem sido o nosso Deus.
Nós temos Ele como Deus? Ou a nossa confiança está em políticos? Ou nós confiamos em políticos? Ou nós achamos que a solução está num político? Ou nós achamos que a solução está numa pessoa? Será que nós temos confiado que está em Deus mesmo? É Deus? Sabendo que Deus usa quem quer, como quer e na hora que quer? Deus faz como quer, na hora que quer e do jeito que quer. Deus está conosco, nós confiamos em Deus. Deus está conosco. E Deus diz o seguinte: é Deus que nos fortalece. Não se fortalece quem está fraco, quem está forte. Fortalece quem está fraco. Você lembra de Paulo? Paulo era tremendo. Paulo foi um apóstolo tremendo. A Bíblia diz que Deus fazia. Nós temos lenço ali, ó, que foi, está ali naquele lenço, está o versículo, está nesse lenço ali, ó, que é para você levar. A Bíblia diz que no livro capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 em diante, diz: porque Deus fazia coisas extraordinárias pela vida de Paulo. Deus fazia coisas tremendas pela vida de Paulo, de tal forma que lenços e aventais eram levados de seu corpo. Paulo trabalhava uma região desértica, uma região quente, suava, ele se enxugava, tinha um suor, e aquele lenço que Paulo usava, disse: Paulo, eu posso levar o seu lenço emprestado? Daqui a pouco eu trago, Paulo, amanhã eu trago, posso levar o teu lenço? Levava, porque lá em casa tem um enfermo. Mas Paulo não podia ir, Paulo estava trabalhando. Mas só me empresta o lenço. Esse avental que você está usando aí para fazer tenda, porque ele fazia tendas, eram as casas da época. Esse avental que você está usando, você me empresta o seu avental? Ah, estão idolatrando Paulo. Não, eles estão usando a unção que havia sobre Paulo. A Bíblia diz que Deus fazia coisa extraordinária pela vida de Paulo, de tal forma que lenços aventais eram levados do seu corpo, e chegando na casa, as enfermidades saíam. Pessoas estavam doentes, eles colocavam o lenço ungido e a enfermidade saía. Quando o lenço entrava, quando o avental entrava, a unção era tão grande. Quando o lenço entrava, quando o avental entrava, a unção era tão grande que o espírito maligno olhava para aquilo e não resistia. Ó, você se acha menor do que um lenço? Você é menor que um avental? Na tua vida tem o Espírito Santo de Deus. Se há unção na tua vida, o inimigo tem que sair, querido, ele não resiste, a enfermidade vai sair, porque você é muito, muito mais importante que aquilo. Você é muito mais importante que aquilo. Mas de repente, Paulo agora está enfermo. Paulo pegou uma enfermidade. E Paulo, não era Paulo que estava orando, era o lenço avental de seu corpo. Mas de repente Paulo pegou uma enfermidade. E Paulo, por 3 vezes, ele clamou ao Senhor. 2 Coríntios, capítulo, acho que é 12, se não me falha a memória. Por 3 vezes eu clamei ao Senhor, e o Senhor me disse: eu não vou te curar, porque o meu poder se aperfeiçoa. Não, eu não vou te curar. A minha graça. O que é graça? Eu já preguei aqui várias vezes. Graça é favor não merecido. A minha graça, ela te basta. O meu favor merecido sobre a tua vida te basta. Porque Paulo, você estava caminhando para o inferno, você perseguia a igreja do Senhor. Deus te chamou e te tirou num caminho para o inferno, te colocou num caminho para o céu. E a coisa é tão séria que ele disse: eu conheço o homem, falando de si, que eu não sei se foi neste corpo, eu não sei se foi fora do corpo, porque onde eu tive era real, era palpável,
Não era espiritual, era real, era palpável. Eu não sei se eu estava no corpo, se eu estava fora do corpo, mas eu fui levado ao céu. E foi me contado coisas tremendas. Paulo teve uma experiência tremenda com Deus. Paulo teve no céu. Aí o Espírito Santo disse: a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Por que na fraqueza? Porque quando nós estamos fortes, nós podemos agir, ou não? Assim, quando você está forte, você diz: não, eu consigo, isso eu consigo resolver. Mas quando você está fraco, sabe o que você faz? Eu não consigo resolver, eu preciso de ti, Senhor. E quando você está fraco e você acha que você não consegue resolver, você diz: eu preciso de ti, porque eu sou fraco, essa situação eu não consigo resolver. Aí diz: quando você passa a situação para mim, aí eu sou forte, aí você passa a ser forte, porque quando você está fraco, aí sim você é forte. Nós temos que depender de Deus em tudo. Somos o povo de Deus, e Deus requer de nós uma dependência total dEle. Confiamos nele. É Ele que atua, é Ele que opera, é Ele que age, é Ele que faz, é Ele que resolve, é Ele que atua, é Ele que está aqui nesta noite para fazer o melhor pela tua vida. Eita glória! Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com minha mão direita da justiça. Vem cá, desprovido, gente boa. Deus não deu a graça da beleza, mas é gente boa, né? Nem todo mundo pode ser assim. Deus não deu a graça para ele, gente boa. Vem aqui. Tu não deixa o pastor cair, faz favor, hein? Vou confiar em ti, né? O que Deus faz? Deus está te pegando pela mão e você vai caminhando com Ele. Você vai caminhando com Ele. Daqui a pouco, opa, tá fortinho, hein? Feijão tá bom, hoje foi bom, hein? O peixinho foi bom. Aí você vai caminhando, você vai caminhando, você vai caminhando. Opa, é Deus que segura. Obrigado, querido. É Deus que segura. Eu fui para você entender o que Deus faz com você. Quem é que está te pegando pela mão? É Deus, é Deus, é Deus. Deus te pega pela mão neste caminho. Você está com medo? Pegue Deus pela mão, porque Deus vai passar por você com este vale, e Ele vai te sustentar, e você não vai tropeçar, você não vai cair, porque Deus está sustentando você. Deus está sustentando você. Eu te sustento com a minha mão direita da justiça. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do céu, herdeiros do trono. Nesta terra não existe povo tão importante como você. A função do inimigo é te desvalorizar, de você, que você não é nada, que você não vai ser nada. Mas lembra que Deus todo dia, enquanto não entrarmos na terra prometida, Deus cuida de você, né? Tem um hino que diz: eu cuido de ti, né? É Deus que cuida de ti, é Deus que te fortalece, Deus cuida de você. Agora existe, para não temermos, querido, para nós não temermos, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Eu vou convidar você para nós andarmos um pouco na Bíblia. Eu já estou falando meia hora. Tem só meia hora. Salmos de número 37. Salmos de número 37. Eu vou ler o versículo 5 em diante. Salmos de número 37 e o versículo 5 em diante. Olha só: entrega o teu caminho ao Senhor. O que é entregar o caminho?
entregar os planos, entregar o que você tem, entregar o teu ministério, entregar a tua vida, deixar que Deus cuide dos teus planos. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 55, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. O que a Bíblia tem? Deus tem coisas tremendas para a tua vida, mas muitas vezes nós queremos conduzir a nossa vida. Deus não tem liberdade para agir, Deus não tem liberdade para operar, porque nós queremos tomar o nosso caminho, nós queremos tomar o nosso rumo, nós queremos tomar a nossa atitude. Aí reclamamos no final que estamos se dando mal, mas é um caminho que nós escolhemos, não é Deus que tem escolhido o caminho para você. E quando Deus não escolhe o caminho para você, as coisas têm a dar errada, dificilmente terão certo. Por quê? Porque Deus não está nisso. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Jesus é claro em falar sobre isso. Aquele que quer me seguir tem que tomar uma atitude. Você quer me seguir? Então negue-se ao seu desejo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas quer tomar o seu desejo, aí vai, daqui a pouco deu errado. Ah, mas deu errado. Por que deu errado? Porque a escolha foi sua, você não confiou no Senhor. A escolha foi sua. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Entrega o caminho ao Senhor e confia nele. O que é confiança? Confiança é dormir tranquilo, é descansar. Descansa, não fica desconfiando. Ah, mas eu não sei por onde Deus está me levando. Mas quem que está te levando? Não é Deus? É horrível, querido, você está conduzindo ou você está dirigindo e alguém fica dando opinião do teu lado, porque não confia em você. Ô pastor, daqui 250 metros tem uma lombada, né? Oh, cuidado. Ninguém confia, então confia. Não é eu, é Deus. É Deus que está te levando. Eu não sei por onde Ele está me levando, mas você não tem que saber por onde está levando. Você tem que confiar nele. Confiar nele, não desconfiar dele. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele. O mais Ele entrega o caminho, confie nele, deixa que Ele vai agir. É Deus que vai agir, é Deus que vai fazer, é Deus que vai atuar, é Deus que vai agir. Não fique falando, querido. Aprenda isso, aprenda isso. Infelizmente o inimigo tem prendido pessoas. Como? Eu preguei aqui já sobre falar na rede social. Aí vai para a rede social, expõe tudo. Expõe tudo. Vai para lá e expõe tudo. Aí Deus não age, por quê? Porque você quer agir, você quer fazer. Aí Deus não faz. Confie em Deus, deixe Deus agir. Não reclame, não fale, não exponha. Ai, o que é isso? Nós temos que aprender que é Deus que faz por nós, é Deus que atua por nós. É pecado? Não, não é pecado. Mas quando nós agimos, Deus não age. Deus não precisa da tua mão. Existia uma senhora, há mais de 4 mil anos, já antiga, né? Muito mais velha que alguns irmãos aqui da igreja. Há 4 mil anos atrás, Deus fez uma promessa para ela aos 70 e poucos anos. Deus olhou para ela, não fez para ela, fez para o esposo dela. Deus disse: sai da terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrar, e eu farei de ti uma grande nação. Agora escolheram um homem de 75 anos para fazer dele uma grande nação. É loucura. Nós pensamos humanamente. Você for pensar humanamente, não. Se fosse Deus, eu agiria de outra forma. Pega um garotinho de 18 anos, uma moça nova, e diz: vai encher a terra, vai produzir, você vai ser uma grande nação. Agora sim, uma mulher de 70 e poucos anos, estéril, vai fazer uma grande nação. E as coisas começaram a vir uma promessa de Deus. Entrega o meu Senhor, confia nele. Querido, havia uma promessa de Deus, mas não soube esperar o tempo certo de Deus. O que acontece com muitas pessoas?
Muitas pessoas têm promessa de Deus, mas não esperam o tempo certo. Aí quero dar uma mãozinha para Deus. Aí eu vou dar uma mãozinha para Deus. Aí o que acontece? Não dá certo. E foi assim com ela. Depois de 4.000 anos, até hoje, os descendentes dela pagam por essa mãozinha que ela quis dar para Deus. O tempo foi se passando, ela não foi engravidando, e ela duvidou da promessa de Deus. Se o Senhor prometeu que vai dar um filho, mas eu acho que é só contigo mesmo. Abraão era mongano, tinha uma mulher só, e ela disse: olha, tem aí essa egípcia aí, essa japonesinha aí, porque, né, o nome dela, tem essa egípcia aí, que era Agar, tem aí, tu vai, deita com ela e tem um filho com ela. Abraão aceitou, teve um filho com ela, e teve Ismael. O tempo foi passando, a promessa de Deus se cumpriu, e ela teve um filho, aos 99 anos, teve um filho. A promessa de Deus se cumpriu, e ela teve um filho. Aí, o descendente dela, depois de 4.000 anos, hoje, século 20, 21, 2025, estão brigando hoje, estão em guerra, os israelitas com os árabes, descendentes de Sara com os descendentes de Agar. Por quê? Porque foi a mãozinha que ela quis dar para Deus. Querido, Deus não precisa da tua mão. Preste atenção, Deus não precisa da tua mão. Deus precisa da tua fé. Deus não quer a tua mão, Deus quer a tua fé. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele. Mas eu preciso, querido, confia nele, e ele vai operar no momento certo. Mas não se espera, querido, não se espera nada. Hoje em dia a pessoa quer empurrar tudo, não se espera nada, não se tem paciência. Hoje em dia se espera-se um Deus, devido à modernidade, né? Devido às coisas estão tão, o mundo hoje gira tão depressa, hoje as coisas acontecem tão depressa, parece que o tempo já não tem mais, a hora já não tem mais 60 minutos, né? Parece que o ano já não tem mais 365 dias, 366, parece que já não tem mais, parece que a coisa está andando muito rápido, começa, nós já estamos indo para abril, querido, amanhã é o último dia de março, já estamos indo para abril, a coisa passa muito depressa. Por quê? Porque o nosso tempo está sendo roubado. O nosso tempo está sendo roubado. Eu sou do século passado, eu sou do tempo que você ia para casa, via os gols do Fantástico e ia dormir, né? Antigamente era assim. Hoje não, vai para casa e fica lá, ó. Não é orando, mandando glória para cima, não, é mexendo no celular e vendo as coisas, estou dando glória, não, é mexendo, e passa lá 2 horas, 3 horas, aí não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para conversar com Deus, e quer a vitória de Deus. O tempo está sendo roubado, querido, e nós temos que ter tempo para Deus, nós temos que ter tempo para Deus. Então Deus não precisa da tua ajuda, Deus precisa que você creia nas promessas dele, confia nele, ele vai agir, a promessa vai chegar. A Bíblia diz que as bênçãos nos acompanham, as bênçãos nos acompanham. Onde é que nós vamos, a bênção vai atrás de nós. Não é nós que andamos atrás de bênção, a coisa está sendo invertida. Hoje o povo não busca atrás de bênção, não. A bênção acompanha, as obras acompanham os santos. As bênçãos acompanham os santos. Você é santo, você é escolhido para ser santo, você é herdeiro do céu. Mas nós temos que viver isso, temos que viver a essência da palavra dele. No versículo 6 diz: aquieta-te diante do Senhor. O 7, aquieta-te diante do Senhor, aguarda por ele com... Você está me acompanhando? Aguarda por ele com paciência, coisa que é muito difícil hoje em dia. Paciência no Senhor, querido. Cada um que está aqui, eu já falei várias vezes, Deus não tem o ministério de esquentar cadeira. Você não foi chamado para a igreja para esquentar cadeira, não, esse ministério não existe. Deus tem promessas sobre a tua vida, não importa se você é novinho ou se você é velhinho, se você tem pouca idade
ou se você tem muita idade, Deus tem promessas sobre a tua vida, e essas promessas vão se cumprir. Deus, ele é imutável, Deus, ele não muda. Deus tem promessas para você, mas nós precisamos ter uma coisa: paciência, confiar no Senhor. Jesus estava falando que ele ia para o céu, e ele olhou para os seus discípulos e disse, João, capítulo 14, versículo 1, olhou para ele e disse: não se turbe, ou não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou lhe ter dito e vou lhes preparar lugar. Quando eu for lhes preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais, para que onde eu esteja, estejais vós também. Uma promessa que está sobre a tua vida. Existe várias, mas falei uma promessa que está sobre a tua vida. Então cada um aqui tem promessas sobre a tua vida. Ainda há pouco acabei de falar outra promessa que tem sobre a tua vida. O que os olhos não viu, o coração não viu, o que nunca chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Promessa sobre a tua vida. A Bíblia é cheia de promessas para a tua vida. Promessas que estão se cumprindo, promessas que já cumpriram e promessas que vão se cumprir. Promessa já cumprida, promessas que estão se cumprindo e promessas que vão se cumprir. Você tem promessa sobre a sua vida. Deus tem promessa sobre a tua vida. Deus trouxe você aqui porque essa noite é noite de milagres. O maná está aqui de Deus. As promessas estão aqui, as bênçãos de Deus estão aqui. Deus quer te curar, Deus quer te salvar, Deus quer te renovar. Deus está aqui nessa noite. Uma promessa que você tem está lá no livro de Mateus, capítulo 28, Mateus, vamos lá para Mateus. Tem 15 minutos. Mateus capítulo 28. Vou ler o versículo 20 em diante. Mateus 28. Promessa sobre a igreja. 20. Olha só. Vou ler o 19 para você entender. Portanto, ide, fazei discípulos em todos os povos da terra. Ide e fazei que pessoas sejam meus discípulos sobre todo o povo da terra. Não é sobre Israel, é sobre todo o povo da terra. Ide um dia, o evangelho vai indo, vai chegando, vai atravessando fronteiras, vai atravessando oceanos, chega na América, atravessa o oceano, chega no Brasil começa a espalhar-se pelo Brasil, um dia chega em Itajaí, e quando chegou em Itajaí, alcançou a minha vida. Quando chegou aqui, alcançou a tua vida, alcançou você. Esta palavra alcançou você. Ide e fazei discípulo em Itajaí. Está aí? Todo o povo da terra. Nós fizemos parte do povo dessa terra, não fizemos? Ou não? Nós somos extraterrenos. Faz discípulo em Itajaí. Que se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você precisa ser batizado. Se você não foi batizado, se não me falha a memória, essa cabecinha pequena, dia 26, né, pastor Cláudio? Me ajuda, dia 26. Dia 26 nós temos agora, de abril, nós vamos ter batismo. Você precisa ser batizado. É promessa sobre a sua vida, batizando. Ensinando a obedecer tudo o que tenho ordenado. Aí a promessa. Assim, se você viver a palavra de Deus, assim Jesus diz: eu estarei
permanentemente. Ah, não, eu vou estar com você enquanto você acordar, até o momento que terminar o teu serviço. Não, Deus diz: eu vou estar com você permanentemente. Se você obedecer a palavra de Deus, você tem promessa: eu vou permanecer convosco até o fim dos tempos. Eu vou estar com você até o arrebatamento da igreja. Jesus está aqui esta noite, representado pelo seu Espírito, que habita dentro de você. É o Espírito Santo de Deus, é Jesus está aqui. Então há promessas, diz: não tenha medo, porque Jesus está com você. É Jesus que está com você. É Jesus que te cuida. É Jesus que está com você. Ah, você vai passar por um lugar perigoso, mas você sabe que a polícia está ali. Você tem medo? Não, porque a polícia está ali. Ela está ali para quê? Para lhe proteger. Não é assim? Ah, vamos passar por um lugar, chegou um lugar lá, estão os policiais lá. Opa, está seguro, porque os policiais estão ali. Eles estão ali para quê? Para te proteger. Você é cidadão de bem, ele está ali para te proteger. Você não cometeu o crime, ele está ali para te proteger. Mas nós acreditamos, e você deve, não estou dizendo que você não deve acreditar, você não acredita na polícia, mas nós duvidamos de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada tem promessas para a tua vida. Estou falando sobre promessa para cada um de nós, tem promessa. Você tem promessa individual, mas nós temos promessas coletivas. E uma promessa sobre a tua vida: o anjo do Senhor, ele acampa. Não é que ele visita, ele acampa ao redor daquele que os teme. E você tem que entender quem é o anjo do Senhor. Um anjinho, umzinho. Não destruiu mais porque não tinha mais, acabou com tudo. Acabou com o exército de Senaqueribe. Senaqueribe levou uma carta para o rei de Israel, desafiou o rei de Israel. O rei ficou temeroso. Era um grande exército, o exército da Síria, um grande exército. Ele ficou temeroso, chamou o profeta olhou para ele: estás temendo o quê? Pô, Senaqueribe? É o exército de Senaqueribe? Estás temendo o quê? É o exército de Senaqueribe. Ele não está desafiando tu. Se ele desafiasse tu, tu tinha que ter medo. Se ele estivesse desafiando você, você tinha que ter medo. Mas ele não está desafiando você. Essa carta não é para ti. Ele está desafiando a Deus. Pega essa carta e apresenta a Deus, porque não é tu que vai fazer. Está entendendo? O inimigo não desafia você, ele desafia Deus. Eu estou há quase uma hora, querido, pregando: não temas, porque Deus está com você. Os problemas não desafiam você, desafiam a Deus. A dificuldade não vem para você, vem para Deus. Então o que você tem que fazer? O Senhor está aqui, ó. Aí, ó. Ele disse que tu, não é eu, é tu. Aí para o exército, Deus manda contra o exército. Será que Deus mandou? Anjo. E o anjo veio e matou mais de 170, né? 185? Matou 1000, não é pessoa, 1000, 180, 170, 185 mil homens de guerra. Um anjo que foi lutar, porque desafiou a Deus. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor do que teme e os livra. Eu sempre digo, se nós recebêssemos aqui o príncipe da Inglaterra, ele viesse neste culto, e viesse em um culto, ou viesse uma reunião aqui no Santuário da Família, esse Santuário da Família, com certeza, essa rua seria interditada, aqui estaria cheio de guarda, cheio de soldado. Por quê? Porque estariam protegendo a vida do herdeiro do trono da Inglaterra, e é natural que façam isso, mas esse lugar estaria seguro, porque aqui estaria o herdeiro do trono da Inglaterra. Se você pudesse ver essa noite, aqui não está o herdeiro do trono da Inglaterra,
Aqui estão os herdeiros do céu. A Bíblia diz que você é herdeiro do céu. Esse lugar está cheio de anjos do Senhor. Há anjos do Senhor aqui esta noite para proteger a tua vida, para dizer para você: não temas, porque Deus, Ele está com você nesta noite, e Ele vem aqui para proteger a tua vida, para dizer para você que não existem problemas, que não existem dificuldades, que não existem situações que não possam ser resolvidas. O nosso Deus é o Deus de poder, é o Deus de amor, é o Deus de obra, é o Deus que opera, é o Deus de maravilhas, é o Deus que atua, é o Deus que faz milagres, é o Deus que está aqui pela tua vida. Pessoas que tinham promessa. Oh meu Deus, já vou orar por você. Moisés foi chamado por Deus, e ele, debaixo de uma ação sobrenatural de Deus, o povo saiu do Egito. Eles eram escravos no Egito. De noite eles eram escravos, de manhã eles eram o exército do Senhor. De noite eles eram escravos. A Bíblia diz, no dia seguinte eles eram o exército do Senhor. Mas Deus precisava trabalhar com eles, e Deus o levou. E eles foram em frente, foram andando. Daqui a pouco o faraó viu que faltou tijolos, faltou coisa, disse: não, vamos atrás desse aquele escravo. Aqueles escravos eram bons para trabalhar. Aqueles escravos vão atrás de escravo. E saíram atrás dos escravos. E ele chegou em um lugar que era as montanhas lá, querido. Eu estive no deserto. O deserto do Saara é areia. O deserto do Sinai é pedra. É montanhas de pedra. É pedra. Rocha, montanhas de rocha. E ele chegou no lugar, rocha de um lado, rocha do outro. O mar vermelho na frente, o exército de Faraó atrás. Você vai passar momento na sua vida que você vai olhar, é parede na frente, não tem como ir. Vai passar momento na sua vida que é parede atrás, não tem como ir. Vai passar momento na sua vida que é parede de um lado, não tem como ir. Vai passar momentos que é parede do outro lado, parede na frente, parede de um lado, parede do outro lado, parede atrás. Moisés estava mar na frente, montanha de um lado, montanha do outro lado, o exército Faraó atrás. Nesse momento que nós estamos assim, o que tem que fazer? O que devemos fazer? Para cima nunca está fechado. Pode estar fechado para todos os lados, mas para cima está aberto, porque nós somos o povo de Deus, e o caminho para o céu é aberto para você, querido. Aí o que Moisés fala? Senhor, salva o teu povo. Senhor, salva o teu povo. O que tu tens na mão? Uma vara. Toma atitude, toca no mar, e ele vai se abrir. Deus coloca em tua mão soluções para você tomar atitude, mas precisa confiar no Senhor e saber que Ele é o Deus o Todo-Poderoso, é o Deus que resolve problema, é o Deus de milagres, é um Deus que, se for preciso abrir o mar vermelho, Ele vai abrir, porque Deus te ama. Ele é o Deus que te ama, Ele é o Deus que opera, Ele é o Deus que atua, Ele é o Deus que age. E nesta noite Ele trouxe você aqui para dizer: há solução para o teu problema. Deus tem solução para você. A tua vitória vai chegar. Se for preciso, querido, se você está cercado por todos os lados, querido, nesta noite, olhe para cima, porque o caminho do céu ele está aberto, e Deus tem solução para você. Não temas. Deus está com você. Se coloque de pé nesta noite. Queridos, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, mas eu sei que o céu está aberto esta noite, e chegou a hora de milagre. Deus tem maná para a tua vida, Deus tem maná para você. Deus quer fazer obra, Deus quer fazer maravilhas, Deus quer operar, Deus quer atuar, Deus quer agir. É hora de nós recebermos o nosso milagre. Quero convidar os pastores que estão aqui, eles vão chegar aqui na frente. Vem aqui, os pastores estão aqui, vão chegar aqui na frente. Eu vou orar primeiramente pela tua casa, pelo teu lar, para aqueles que não precisam.
Se você não precisa de milagre, você pode ir embora. Eu vou orar pela tua casa, pelo teu lar, e você pode ir embora. Mas você que confia em Deus, você que sabe o não temas, você que precisa do milagre, você vai sair do teu lugar, você vai vir aqui na frente. Pode vir os pastores, as pastoras, fica à vontade, pode vir aqui na frente, e nós vamos orar pela tua vida, e vamos declarar que nesta noite é noite de milagres. O maná do céu está aqui, ó, na mão dos pastores. Mas o que precisa é você tomar uma atitude. Você vai vir aqui na frente e você vai recolher o teu maná, porque a bênção de Deus está aqui para a tua vida. Então levante a mão para o teu lar, levante a mão para a tua casa, e nós vamos clamar ao Senhor. Depois é hora de correr para frente, recolher o maná, porque eu vou levar a bênção da minha semana. A bênção para mim está aqui. Eu vim recolher, porque Deus tem algo especial para a minha vida. Senhor, meu bom Deus e meu Pai, nesta noite, ó Deus, eu quero declarar a vitória sobre a vida dos teus filhos. Pai, eles estão fazendo um ato de fé, eles estão com as mãos estendidas para a casa, para o lar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, olha pelo lar dos teus filhos, esteja abençoando eles, esteja operando, esteja atuando. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, trabalha na vida deles, ó Pai. Pai, agora eles estão fazendo um ato de fé, eles estão abençoando a sua casa, o seu lar. A tua palavra diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Que o Senhor esteja acampado, livrando e guardando de todo o mal. Guarda os teus filhos, protege eles, dê uma semana de vitória, uma semana de bênção, Pai, que ele tenha uma semana de vitória. Muito obrigado, ó Deus. Pai, que o Senhor, o nosso Deus, ele te abençoe e ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Queridos, venha para frente. Você que precisa do milagre, o seu milagre está aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana, quarta-feira, grande culto de vitória.